Vou pedir que possamos ir para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 22. E vamos ler até o 26. A Bíblia diz assim: E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, onde foi que Jesus cuspiu? Nos olhos do homem, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Como foi que ele estava vendo agora? E Jesus mandou para casa, dizendo, vamos dizer juntos: não entre no povoado. Ok, é um texto extremamente curioso, porque é a única vez no ministério de Jesus que a gente vê o Senhor orando por alguém duas vezes. Em nenhum outro momento alguém precisou voltar a Jesus para reclamar de que a cura dele não foi completa, de que por alguma razão a dor voltou. Em nenhuma instância ou nenhum momento você vê um leproso dias depois voltar a Jesus e dizer assim: Senhor, olha aqui, a mancha retornou. Não, nunca. Todas as vezes que Jesus Cristo orou para alguém, essa pessoa foi curada, sim ou não? Todas as vezes que Jesus impôs as mãos sobre alguém, essa pessoa recebeu a bênção completa, a bênção total na hora. Em nenhum momento Jesus precisou orar duas vezes. E eu quero dizer a você que desta vez foi a mesma coisa. Esse homem foi curado na sua primeira oração. Jesus, não faltou o poder de Jesus, porque independente da experiência da pessoa, Jesus podia fazer o que ele quisesse. E esse homem de fato recebeu o seu milagre logo na primeira vez. Mas a pergunta agora é para esse encontro nosso: por que Jesus orou a segunda vez? E aí é onde eu gostaria de compartilhar. Primeiro detalhe, vamos lembrar de Betsaida. Alguém recorda aqui um versículo bíblico sobre Betsaida? Deve vir à sua mente. Uma coisa que Jesus declarou sobre a cidade. Vamos lá, gente, você conhece a Bíblia, pode falar. Vou te ajudar. Ai! Isso, vai, pode falar. Ai de ti, Betsaida. Jesus falou sobre 3 cidades na Galileia: Corazim, Cafarnaum, não é? E ele disse o quê? Jesus disse assim: se os milagres que eu fiz aí com vocês acontecessem lá em Sodoma e Gomorra, aquele povo ia se arrepender. Olha que incrível isso. Aí Jesus diz assim: então é isso que eu digo a vocês, no dia do juízo está reservado algo pior a vocês do que a eles. Abrindo parênteses aqui, nada a ver com o texto, mas só para a gente entender que no inferno vai haver graus de sofrimento. E o que determina isso? A quantidade de vezes que a pessoa resiste a Deus. Não só apenas a quantidade de pecados que a pessoa comete, mas quantas vezes ela resiste ao Evangelho. Jesus diz assim: será pior para vocês o juízo do que para aquele povo de Sodoma. E a gente acha que o povo de Sodoma, esse povo é o pior, né? A pior espécie. E Jesus está dizendo que o pessoal de Betsaida era um nível pior do que aqueles lá do Velho Testamento. Fecha parênteses, só para despertar a curiosidade do quanto a gente tem que levar esse evangelho rápido à cidade e em todas as ruas. Bem, então Jesus agora diz assim: vocês não querem se arrepender. Olha que contexto de lugar difícil. Arrependimento significa mudança. Aquele povo não queria mudar de vida. Eles não queriam uma nova experiência. Só que tinha ali um homem que não estava mais aguentando a sua situação. Ele queria uma nova realidade.
E quando os discípulos identificam que existe alguém que ele realmente quer mudar o seu status emocional, espiritual, financeiro, todo tipo de realidade, eles levam essa pessoa a Jesus. Eles levam uma pessoa, aquele que não tinha vista, levaram àquele que tinha visão. E isso é um ponto principal, se nós realmente queremos experimentar mudanças. Se nós queremos algum nível de transformação, a gente precisa aprender a sair, por exemplo, entre aspas, de Betsaida. Betsaida significa lugar de pesca, lugar de pescaria, lugar de pescadores. E curioso que Jesus levou ali aqueles que ele disse: não farei de vocês mais pescadores normais de peixe, mas agora vocês serão o quê? Pescadores de homens. Ele diz: vamos para Betsaida. Só que não consegue pescar muita gente lá, porque o coração deles está o quê? Fechado, endurecido. Não há arrependimento, não há desejo de mudança. Você conhece alguém que não quer mudar? Não quer mudar, quer ficar do mesmo jeito, não quer ser transformado. Mas se você quer ser transformado, se aqui é uma nova realidade no ministério, no seu chamado, na sua célula, no seu casamento, então é preciso ir ao lugar onde existe visão. Porque há uma diferença entre vista e visão. Aliás, o maior inimigo da sua visão é a sua vista. Porque vista é o que você usa com o órgão do seu corpo. Visão, você não enxerga com os olhos. Visão, você enxerga com o coração. Muitas vezes, para você ter visão, você tem que fechar seus olhos. Para você enxergar o futuro. Que a vista só vê hoje. E aqui está um homem, que é Jesus, que tem tanto vista como visão. E agora eles levam para Jesus este homem, e Jesus conduz esse cego. Isso é uma coisa mais linda de Jesus no texto. Imagine, viaje comigo agora para Galileia. Imagine Jesus. Já é bonito você ver isso hoje na rua, no shopping, alguém ajudando um cego a andar. Imagine Jesus, pegou um cego pela mão e levou ele. Disse: cuidado, aqui tem uma pedra. Olha, vem para cá. Olha o amor de Jesus. E agora leva esse cego para fora da aldeia, para fora do lugar aonde existe limite, aonde existe escuridão, aonde existe falta de desejo de mudança. Se Deus vai mudar algo em você, você tem que ter o desejo de sair de Betsaida, de sair do lugar aonde há limite. Eu não quero me referir necessariamente a estruturas, eu quero falar de estruturas aqui, na mente e no coração. Porque o arrependimento é um caminho para a mudança. E quem não experimenta arrependimento, permanece sempre o mesmo. Quem se justifica, nunca é transformado. Eu vejo várias pessoas usando desculpas. Meu bairro é difícil, por isso que eu não cresço. Essa equipe que eu tenho é muito complicado, por isso que eu não multiplico. Sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa. E por isso que nunca há transformação, nunca há resultado novo, nunca há uma mudança. E uma das coisas que nós precisamos fazer é aprender nesse texto que nós temos que nos arrepender por falta de mudanças, por falta de resultados, e pedir a Jesus: me leve pela mão hoje e abra não só meus olhos, abra a minha visão. Quem quer levantar as mãos para Jesus e dizer: Senhor, me tome pela mão, diga assim: me tire de Betsaida e abre os meus olhos, Senhor. Amém? E agora, o que eles fizeram? Levaram o cego a Jesus, aquele que tinha uma visão aberta. Se você tem uma empresa, você tem uma loja, se você tem algum empreendimento, qual é o segredo? Um dos segredos, não existe um único segredo para nada, mas um dos segredos para que você cresça é você colar em pessoas que já chegaram onde você quer chegar e você sentar com elas. Você tem uma loja, você tem alguém que já multiplicou para 5, descubra quem é esse cara, descubra quem é essa pessoa, diga: eu quero te oferecer um café. Sei que você não precisa, mas eu preciso de um café com você. E bate um papo. Porque se aquela pessoa tem o que você está buscando, não foi sorte. Ela fez algo que funcionou. Ela fez algo que deu errado e ela não repetiu. E quem sabe você está no caminho de fazer a mesma coisa, que só vai gastar energia e tempo e recursos.
Eu colei em alguém. César Castelhanos, para mim, é um pastor na minha vida. E por quê? Porque ele tem já o que eu estou sonhando em buscar. Ele não é uma igreja nos Estados Unidos que tudo é lindo, é uma igreja em terceiro mundo. Estava falando isso há pouco. É uma realidade de nação, até em muitos casos, até pior do que o Brasil. E ele conseguiu ter uma igreja de primeiro mundo, inovada, tecnológica, mas fora disso, firme na doutrina, e numa capital tão gigante que é Bogotá, conseguir ter multidão. Porque quanto maior a cidade, mais difícil é unir o povo. Por causa do desafio. 2 horas de trânsito, o pessoal leva mais tempo no ônibus do que num culto. E tem 200 mil pessoas, a maior igreja da América Latina. Então eu disse, eu tenho que aprender com ele. Eu tenho uma promessa em Salvador, eu vou chegar a isso. Então eu quero sentar com alguém que tem visão aberta, para que possa me ensinar. E eu vou frequentemente, faço de tudo para encontrar o pastor César, e aprendo, e pergunto, e estou ali junto, seja em congresso, seja fora de congresso, toda oportunidade que eu puder ter, eu faço. E ali eu sou ministrado, eu sou orientado, tiro dúvidas, e quantas vezes eu fui poupado de prejuízos, porque alguém que foi na frente me mostrou o caminho das pedras. Faz sentido ou não? É uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer. Então Jesus vem e tira ele de Betsaida. Por isso que eu quero incentivar você. Adquira um referencial. Adquira um modelo. Um dos primeiros modelos é o pastor da sua igreja. Como a Bíblia diz, imitai a fé deles. Imitar o quê? A fé. Então, mas além disso, quem pode te ajudar em uma área que você desenvolve? Procura essa referência. Porque se nós tivermos atos semelhantes, é bem provável que nós vamos ter resultados similares, semelhantes. Isso vai agregar, isso vai ajudar muito. Tem livros, tem muitas coisas que a gente pode buscar. Então, essa é uma estratégia. Modele pessoas. Agora, vamos voltar ao texto que diz assim: e ele via árvores ele via pessoas como se fossem árvores. Ok. O que está acontecendo aqui no texto? Bem, se você observar o contexto de Marcos 8, todo aquele capítulo está falando sobre entendimento. Está falando sobre o quê, irmãos? Entendimento. Tá? Jesus multiplica os pães e depois Jesus pergunta: vocês não entendem ainda? Vocês não compreenderam ainda? Vocês têm olhos e não estão vendo? Vocês têm ouvidos e não estão ouvindo, entendendo? Ou seja, quando Jesus diz, vocês não compreendem ainda, aí começa a narração do cego sendo curado. Quando termina a cura do cego, vem agora a confissão de Pedro, quando Jesus diz, quem é que o povo diz que eu sou? Mais uma vez, qual é o entendimento que as pessoas estão tendo sobre mim? Então, todo o capítulo está falando sobre isso, ter entendimento, revelação. E a cura desse cego está inserido no meio desse contexto. E agora a Bíblia diz que, quando você olha a versão revista atualizada, ele diz assim, ele diz aqui no versículo 24, quando Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? O 24 ele responde e diz assim, vejo os homens, porque como árvores os vejo. Ele usa o verbo ver 2 vezes. Só que no português é só ver, mas no original não é ver. São 2 verbos diferentes no grego. O primeiro significa apenas ver como o órgão da visão, ver com o olho. Ele diz assim, eu vejo homens, mas como árvores os vejo. Esse segundo vejo no original é ver com a mente, é percepção. É entendimento. Então o que ele está dizendo? Eu estou vendo, mas eu não estou entendendo o que eu estou vendo. São 2 tipos de ação. E quando Jesus agora intercede por essa pessoa, ele intercede 2 vezes. Jesus faz 2 orações. O que está acontecendo aqui é o seguinte:
É bem provável, eu entendo, ainda que a Bíblia não diz claramente, mas eu acredito que esse cego era alguém de nascimento. Ele nasceu cego. Porque ele está confuso, ele não está conseguindo. Ele está olhando pessoas, achando que as pessoas são o quê? Então, se era uma pessoa, por exemplo, que tinha 30 anos de idade, aí deu um glaucoma, deu um problema, deu alguma coisa, e ficou cego, 20 anos, e agora vem Jesus, atravessa o caminho dele e abre os olhos, ele não vai ter confusão em dizer que homens são árvores. Se ele está tendo essa luta, é porque ele tinha noção de que era uma árvore, mas ele nunca viu uma árvore de verdade. Eu li uma experiência nos Estados Unidos de um homem de 50 anos de idade que teve uma operação na vista e ele enxergou pela primeira vez na vida. E foi interessante que a cirurgia foi bem sucedida e quando ele começou a ver, ele começou a ter dificuldade de associar o que ele estava vendo com aquilo que ele tinha como memória. Porque agora era tudo escuro, a vida toda escura. Então, por exemplo, se dava um microfone para uma pessoa... Aliás, qual é o nome daquele cantor cego, muito famoso de ópera? Stevie Wonder também é outro bom. Mas eu pensei nesse clássico, Bocelli. André Bocelli. Pois é, se André Bocelli, ele cego, sim, ele pegando o microfone na mão, ele sabe o que é o microfone? Sabe, claro que sim. Mas ele nunca viu um microfone. Mas ele construiu uma imagem interior do que era o microfone, porque ele pode tocar, ele pode sentir, dizer, isso aqui é o microfone. Mas se Deus fizesse o milagre e ele enxergasse de uma hora para outra, e um microfone estivesse a 2 metros dele, ele não ia saber que era um microfone. Porque ele só conseguia ver através da sensação, do tato, da rigidez, do formato e etc., do peso. Assim ele identificava as coisas. E esse senhor chamado Virgílio, engraçado que ele via um gato, mas ele não conseguia dizer que era um gato. Mas quando ele chegava perto e tocava o focinho, ele dizia, isso é um focinho, isso aqui é uma orelha. Mas quando juntava todas as partes, ele não conseguia discernir. Por quê? Porque levava tempo para a memória dele reconstruir. É igual alguém que, por exemplo, sofre um acidente, bate a cabeça. Então, naquele lugar da cabeça havia um compartimento que memórias eram registradas. E no momento do impacto, os neurônios, com desconexões, memórias se perderam. Já viu alguém que às vezes cai e perde a habilidade de comer? Imagine, come a vida inteira, comeu a vida, mas agora tem que reaprender a comer. Porque ele tem que associar novas informações. É semelhante. Uma pessoa que não conseguia andar, de repente ela tem que reaprender a andar. Leva um tempo. E o que estava acontecendo aqui é isso. Um homem, ele sabia o que era uma árvore, mas só apenas tocando, vendo. E agora ele vê homens, eles são parecidos com árvores. Então ele está vendo sim, mas ele não está o quê? Entendendo. Ele não está processando a informação que ele está tendo. E aí Jesus faz 2 milagres aqui. A primeira oração deu certo. A primeira oração, um milagre chegou. Deus abriu a vista desse homem. A primeira oração foi para abrir os olhos. A segunda oração foi para abrir a mente dele. Foi para abrir o entendimento dele. E o que é tremendo aqui no texto é que esse homem que ia levar meses para processar um novo aprendizado, Jesus lá faz a oração milagrosa para ele aprender rapidamente. É semelhante ao primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Mas Jesus transformou água em vinho bom ou vinho ruim? Vinho bom. Agora, o vinho melhor é o vinho que foi colhido esse ano, engarrafado agora, recentemente? Não. O vinho melhor é aquele que teve o maior tempo de processo de fermentação, que passou mais algum tempo ideal dentro da garrafa, sim ou não? Então, para o vinho se tornar melhor, tinha que levar o quê? Anos. Mas Jesus levou anos para transformar o melhor vinho? Não, ele fez em 1 minuto. E o que foi que Jesus fez ali? Não só um vinho, mas ele fez um milagre de transformação, mas ele fez um milagre de aceleração. Aquilo que ia levar anos,
Ele fez em um só dia, em um só momento. O que esse rapaz aqui ia levar meses e anos para ele adaptar 100% a conexão da sua visão com o seu entendimento, Jesus orou e rapidamente houve um milagre de aceleração. E é isso que eu oro para a igreja de Campo Grande, para a igreja de Mato Grosso do Sul e as outras cidades aqui, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós, e aquilo que você ia fazer em um ano, você faça em um mês, que aquilo que a gente ia conseguir em 5 anos, a gente consiga em 6 meses, porque Deus tem desejo de realizar algo rapidamente. Mas para Deus acelerar a nossa vida, eu preciso pedir a Ele, não para me dar vista, mas para me dar visão. Eu preciso ter entendimento da visão. E lembre-se que nós falamos ontem, visão não é estratégia, visão exige estratégia. Visão é fruto de uma experiência pessoal com o senhorio do Espírito Santo. Quando Ele se torna Senhor, meu rosto é desvendado. Somente com um encontro pessoal com Deus é que os nossos olhos começam a se abrir. É por isso que a visão começa na vida de um não crente. Ele é trazido ao Evangelho e depois é levado a um encontro. E ele começa agora a ter os primeiros vislumbres do seu futuro. Ele começa a imaginar as primeiras coisas daquilo que Deus quer fazer no casamento, na vida, na saúde, na profissão. E começa a enxergar, mas tudo através de um contato com Deus. Não adianta a gente querer multiplicar uma visão, seja qual for a visão, se nós não levarmos pessoas a terem experiências com Deus. Porque o que vai garantir o crescimento de uma igreja é a saúde da igreja. Quanto mais saudável uma igreja for, emocionalmente, sendo curada interiormente, liberta espiritualmente, assim a gente vai poder então ter resultados mais garantidos, mais duradouros. Faz sentido ou não? E quem aqui quer uma bênção da aceleração? Diga amém. E agora, a Bíblia diz que Jesus fez algo inusitado. Como foi que ele cuspiu? Já te falei, embora que você já sabia. Como foi que ele realizou esse milagre? O que Jesus fez? Ele cuspiu no homem. Meu Deus! Se essa unção pega. Alguns já até tentaram, né? Mas não é isso que eu proponho para você aqui, não. Embora que tem pregador que enquanto está pregando, ele está fazendo milagre, ainda está chovendo cuspe para tudo que é lugar. Deixa eu até beber uma água aqui para eu não ter que correr esse risco. Bem, o que significa esse cuspe? Jesus sabia o que estava fazendo, sim ou não? Sim. Claro. Nós nunca podemos esquecer, Jesus é um judeu. E ele está ministrando a um povo judeu, que segue as tradições hebraicas, que segue as leis mosaicas. E o que representa o cuspe no contexto judaico? Bem, por questão de tempo, eu só vou te dar as referências. Tem outras, mas eu só vou te dar as referências. Por exemplo, Levítico 15, versículo 8, para quem está escrevendo. Dentro da lei Moisés, a Bíblia diz que se alguém cuspisse no outro, aquela pessoa era considerada impura até o final da tarde, certo? Então, cuspir em alguém era uma atitude de repúdio, certo? Era uma atitude de quê? Repúdio. Outro texto, Números 12, versículo 14. Quem lembra da história de Arão e Miriam, que questionaram Moisés, porque não gostaram da nova cunhada, não lembra disso? Aí começaram a criticar, aí a Bíblia diz que Deus desceu numa nuvem e chamou os dois, e disse, vem cá vocês dois. E quando a nuvem levantou, quem estava leprosa? Miriam, você tem uma razão, por que Arão estava e só ela ficou. Mas vou deixar isso como curiosidade. Talvez você até sabe. Mas a questão é, Arão olha para ela e diz, meu Deus! E aí vai para Moisés, fica todo bonzinho, chama até Moisés de Senhor. Oh, meu Senhor, ora a Deus para ter misericórdia dela. Aí Moisés vai e ora pela irmã dele. E Deus não gostou. Interessante isso. Dá uma olhada nesse texto. Eu vou ler esse versículo com vocês. Números, né? 12. Quem já achou aqui na frente? Números 12 e 14.
Para me ajudar ali. Pronto. Aqui, irmã. Amém. E disse o Senhor a Moisés: se eu, Pai, cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Ok, olha que forte isso. Agora, aqui é Deus falando, tá? Não é Moisés, não. Deus fala para Moisés e diz assim: você está orando para eu liberar ela? Ela cometeu agora uma rebeldia, ela foi contra a liderança, ela criticou, ela falou mal. Você quer que eu alivie assim facilmente? Aí Deus mesmo usou a cultura do próprio povo e disse assim: quando um pai cospe numa filha, ela não fica retirada 7 dias? Então, para Deus, quando ele ficou leprosa, Deus estava fazendo o quê? Cuspindo pela atitude de Miriam. Por isso que ela ficou leprosa 7 dias fora do arraial. Então, o que significa cuspe na cultura judaica? Repudio, indignação. O que os judeus fizeram com Jesus na cruz? Por quê? Porque eles repudiavam, eles achavam que Jesus era um charlatão, era um homem que blasfemava. Então, era essa a atitude. E também tem Deuteronômio 25:9, que é outra referência de quando um homem não resgatava a sua cunhada se o irmão morresse, aquela lei da remissão de resgatar. O que a cunhada tinha que fazer? Chamar o irmão que não quis resgatar, levar à porta da cidade, tirava os sapatos dele, dizendo: ele não é uma pessoa de aliança, e cuspia no rosto da pessoa. Então, por que eu te mostro esses textos? Para nós voltarmos e lembrarmos que Jesus está em Israel, obviamente, ele está lidando com o povo judeu, e ele é um judeu. E ele agora usa o cuspe. Ele usa o cuspe. E 3 vezes Jesus usou o cuspe para realizar algum tipo de milagre. Por que isso? A Bíblia diz o seguinte: quem está ouvindo, diga amém. É importante você entender que Jesus nunca cuspiu em uma pessoa. Jesus nunca cuspiu no cego. Ele cuspiu na cegueira. Ele cuspiu nos olhos daquela pessoa. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: eu repudio a cegueira nesse homem, eu amaldiçoo a cegueira nesse homem, eu não aceito esse homem viver sem vista e sem visão. Jesus não está repudiando a pessoa. Quando veio um homem que estava surdo e mudo, a Bíblia diz que ele pegou o cuspe e botou aonde? Na língua daquele mudo, e disse: éfata, que se abram agora os seus ouvidos e você fale. Então Jesus estava o que? Amaldiçoando a enfermidade. Ele estava amaldiçoando as obras de Satanás. Jesus, quando fez o lodo, lembra disso? Não teve outra situação? Quem lembra, levante a mão. Jesus não curou, ele pegou o cuspe e fez o quê? Jogou na terra e colocou o barro nos olhos daquele homem. Por quê? Qual é a razão? Porque aquele homem, o que eu acredito? Aquele homem, quando ele nasceu com a deficiência, o homem é feito do pó da terra. E aquele homem, ele nasceu sem olhos. E porque ele não tinha o órgão dos olhos, Jesus diz: eu não aceito isso. Eu aceito que você veja. Então ele pegou o pó da terra de novo, porque ele é o Criador, tudo foi feito através dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele cospe, ele amaldiçoa aquela formação, e ele diz: agora coloco isso dentro de você. Ele diz: vai lá se lavar. E agora aquele homem lava a face, e ele consegue enxergar diferente. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos expandir, não só temos que colar em quem tem visão, colar e aprender com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Eu tenho que não apenas sair de um lugar onde existe algo escuro ou tenebroso, eu preciso aprender a repudiar as circunstâncias, repudiar os resultados que eu estou vivendo. Eu tenho que aprender a me indignar e dizer: eu não aceito isso mais na minha vida. Quem está ouvindo, diga bem. Por que esse homem foi diferente? Porque ele vivia em meio a pessoas que tinham olhos, mas não viam nada. Mas ele tinha um desejo interior de querer ter uma nova vida. Por isso que ele foi destacado. E levaram ele até Jesus.
E Jesus viu o desejo dele. Por isso Jesus disse: agora você está curado, não volte para lá. Não se associe de novo. Não volte a um lugar onde não tem visão. E ele cura este homem. Nunca se esqueça de que você não tem o que você deseja. Você tem o que você tolera. Então, às vezes a gente deseja multidões, mas eu estou tolerando a escassez. Eu desejo multiplicar minha célula em 10, mas eu tenho uma célula há 10 anos. Então você não tem o que deseja, você tem o que você tolera. Então, se você tolera uma doença, vai levar ela 10 anos com você. Se você tolera uma equipe que não multiplica, ela vai ficar 10 anos com você. Se você tolera uma situação financeira e fica assim mesmo, e não busca, não corre atrás, não estuda, vai ficar do mesmo jeito, ano após ano. E o que Jesus aqui está ensinando, ele está dizendo assim: você tem que chegar a um ponto na sua vida em que você vai dizer: basta, eu não vou entrar nesse novo ano com essa situação, eu não quero meu casamento do mesmo jeito outra vez. Então algo tem que mudar, mas essa mudança começa com uma iniciativa dentro de você, dizendo: eu repudio essa situação, ela será diferente. Essa atitude nós temos que ter. A Universal é muito boa nisso, eu não sei se você já percebeu. Já viu na televisão? Se revolte com essa... Mas eles estão usando uma estratégia correta. Estão provocando a pessoa a agirem. Porque enquanto a gente tolera, nós somos passivos. E a primeira coisa que a gente aprende sobre o Espírito Santo é que ele não é passivo, ele é ativo, ele está se movendo. Primeira coisa que aparece sobre Deus, alguém nunca leu a Bíblia, abre, primeira frase: Deus criou. A gente aprende que Deus é o quê? Um Deus de ação. É um Deus que está agindo, Deus está fazendo, Deus está criando, Deus está inovando sempre. Então balança alguém, diga assim, repudie o que você está tolerando. Quem entende isso, diga amém. Você recebe em nome de Jesus? Você tem discípulos, você é líder. Não aceite mais equipes que não produzem. Não aceitem mais equipes que não querem nada. Em vez de, agora eu não estou dizendo que é para condenar e chutar e mandar eles embora. Não, tem que ter uma atitude diferente. Não é do discípulo. Às vezes eu só quero que o discípulo mude, mas quem tem que mudar é o líder. É aquela coisa que só quer que o marido mude, mas a mulher não muda. Eis que te digo. É fácil querer transformação dos outros, mas todo mundo aqui entende que quando eu mudo, tudo muda. Novo eu, não é novo ano, nova vida, não, é novo eu, nova vida. Eu tenho que agir, você tem que agir, você tem que ser como Jesus. Eu não aceito alguém andar comigo cego. Se andar comigo, vai enxergar. Pode até chegar sem ver, mas eu vou ajudar essa pessoa a enxergar. Você tem que ter essa atitude, uma determinação. Se vai colar comigo, vai prosperar. Se vai colar comigo, ele vai crescer. Se vai colar comigo, ele vai ser restaurado. Porque o tempo que ele andar comigo vai valer a pena. Eu tenho que ter essa atitude. Eu tenho que ter não só essa atitude, mas eu tenho que ter essa confiança de que Deus me chamou para fazer a diferença na vida das pessoas. Quem lembra Provérbios 29:18? A Bíblia diz: onde não há profecia, o povo o quê? Perece, o povo se corrompe. Ou se não há profecia, o povo se corrompe. Então, onde há corrupção, é porque está faltando profeta nesse lugar. E se eu tenho discípulos que se corrompem, cada dia menos interessados na obra de Deus, menos interessados em pessoas, menos interessados em servir, a culpa às vezes não é só do discípulo, é porque está faltando o profeta naquele lugar para poder trazer uma nova realidade. E esse profeta é você. Você é chamado por Deus para abençoar, você é chamado por Deus para poder conduzir, você é chamado por Deus para liberar uma palavra e ajudar essas pessoas que estão em crise, estão em lutas. As lutas delas são reais, são verdadeiras, mas não são finais. E você libera a palavra, você instrui, você levanta essa pessoa, você não deixa ela desistir. E você jejua, você ora, você chama a existência, ministra a libertação, você ministra cura nessa pessoa, até que um dia ela vai ser outra e vai te agradecer. Você recebe ou não? Essa palavra é chazon no hebraico, que significa visão. Onde não há visão, onde não há projeto para o futuro,
o povo faz o que quer. Toda visão exige um projeto. Você tem que ter um projeto de crescimento. Tem que ter um plano de ação. Amém? Tem que ter um plano. Porque a Bíblia diz assim: o que você vê? Olha que pergunta tremenda. Uau, dava para passar o dia aqui, só nisso aqui. O que você vê? Essa é a pergunta de Jesus para mim e para você hoje à noite, hoje à tarde. Já é de tarde. Pela fé de manhã. Responda com profunda sinceridade. Qual é a sua visão? Alô? O que foi que Jesus perguntou ao cego? O que você vê? Agora, que tipo de visão era essa? Jesus sabia a limitação que ele tinha, já sabia ou não? Claro que sim. Então, aquele homem não teria dificuldade de ver de perto. Porque se ele tivesse com um homem de perto, ele ia o quê? Poder identificar. A dificuldade dele era associar a visão com as coisas que estavam o quê? Longe. E hoje Jesus pergunta: qual é a sua visão a longo prazo? O que você consegue enxergar lá na frente? Para onde você vai? Para onde você vai? O que você enxerga? Você já tem clareza na sua mente quem você será e onde estará em 5 anos e em 10 anos? Você sabe que, vou dizer algo para você, a gente roda bastante, ajuda vários lugares. Eu digo algo, eu encontro pessoas, não só em igrejas, mas em cidades, que todo mundo tem um desejo de crescer. Eu encontro isso em todo lugar, um desejo de crescer. Mas você sabe que eu não encontro nos lugares? Um projeto para crescimento. Quer crescer? Ótimo, me mostra no papel qual é o plano, daqui a 10 anos você vai estar onde? E qual é a rota que você tem traçado e escrito para isso? É muito raro encontrar uma pessoa. Empresas fazem isso, sim ou não? Agora, por que a maior agência mais importante na terra, que é a igreja? Uma célula não tem um projeto, uma família não tem um projeto. Lembre-se que um piloto, ele é obrigado a entregar um plano de voo à torre de comando. E a Bíblia diz, Provérbios 16, versículo 3, a Bíblia diz: consagra os seus planos ao Senhor e deixa Deus resolver. Mas Deus disse: o plano você tem que fazer. Sim ou não? Quem está ouvindo? Você tem que ter um plano escrito. Então, o piloto, o que ele faz? Ele pega o plano e ele dá a torre de comando. Ele diz assim: meu destino é Guarulhos, e vamos fazer em 57 minutos, mas com 15 minutos estaremos a 25 mil pés, com 22 minutos estaremos a 37 mil pés, todo o projeto, tantos graus para a esquerda ou para a direita, e ele submete o plano. Ele só é autorizado a decolar se a torre de comando liberar. Mas uma vez que a torre de comando recebe um plano, ele diz: ok, então tá bom, você pode ir. Mas o plano agora está submetido a quem? A torre. E a torre tem toda a liberdade para interferir no plano durante o percurso. Porque a torre de comando tem uma visão e ele tem equipamentos que o avião não tem. A torre de comando sabe quantos aviões estão chegando, sabe todas as tempestades que estão ao redor. Então ele pode em qualquer momento interferir no plano inicial e dizer assim: agora, piloto, você vai fazer o seguinte, você vai baixar agora 5 mil pés. E vai conduzir na velocidade agora de 790 km por hora. Ou então você vai diminuir para 500 km por hora. Olha, e quando você chegar na distância tal, você agora vai para tantos graus aqui à direita. Ou seja, por quê? Porque a torre de comando vê o que o piloto não enxerga. Mas tem que ter um plano. A Bíblia diz: muitos são os planos do homem, mas é o propósito de Deus que vai existir. A Bíblia não está dizendo que não é para ter planos, a Bíblia está dizendo: os planos são de Deus. O homem tem que planejar. Aliás, nosso Deus é um Deus de planos. Quem lembra de Jeremias 29:11? Bem sei os planos que tenho para vós. Você sabe que quando você planeja, você se parece com Deus? Eu aprendi que planejar é a maior expressão de fé. Eu pensava antes que planejamento era racional, era lógico, é não ter fé. Depois eu aprendi que não, é o contrário.
Quem planeja é a maior expressão de fé. Por quê? Porque a pessoa acredita tanto que aquilo vai acontecer, que ela coloca no papel. E você, pastor, tem que ter um plano. Você, líder de célula, você tem que ter um plano. Você, líder de uma empresa, você tem que saber para onde você vai. Você tem que escrever, bota no papel, coloque as estratégias, coloque as datas. Mesmo que Deus, no percurso, a torre de comando, diga a você a fazer algo diferente, mas você iniciou. Deus te deu autorização para decolar. E Ele quer que você voe, que você estenda essas asas e você vai para frente, vai para cima e comece esse sonho, essa visão que Deus colocou no seu coração. Quem recebe? Só há corrupção onde há falta de profeta. O teclado já tocou. É o sinal. O povo está com fome, pastor. Libera o povo. É o plano, né? Pois bem, então vou seguir o plano. Bem, eu creio que você recebeu já alguma coisa. 3 pontos importantes. Se associe em quem está conquistando o que você deseja conquistar. Conecte, aprenda, pergunte, descubra. 2, decida radicalmente mudar de vida. Decida radicalmente sair de Betsaida e clamar a Deus que te conduza pela mão. Jesus, tome a minha mão, me conduza para fora desse lugar. E agora o Senhor liberar sobre você uma aceleração, porque quando há visão, há aceleração. A gente consegue partir para frente. Repudie o estancamento. Repudie a esterilidade. Repudie a escassez. É como cuspir nessas obras do inimigo, dizer: não aceito passar mais um ano sem minha célula multiplicar. Eu não aceito passar mais um ano sem minha equipe batizar 20 pessoas. Eu não aceito. Você toma uma decisão que te provoca uma atitude. E você coloca um plano diante de Deus. E você agora se torna um profeta nesse lugar, ajudando as pessoas a conduzir. Não é empurrando, é trazendo. Jesus empurrou o cego para fora. Não, Jesus o quê? Trouxe o cego para fora. Não é você empurrar o líder para fazer, empurrar o discípulo para fazer. Você, como líder, traz o discípulo e você faz com ele. Quem ouviu? É assim que o discípulo tem que aprender. Ande com ele, ensine ele, não só comande e envie. Ensine, ande. Eu aprendi algo muito cedo no ministério, com a visão. E eu encerro com isso aqui. Vem cá, pastor, por favor. Num processo de discipulado, é assim que eu trabalho lá. E eu continuo multiplicando isso. No começo é assim. Para eu ensinar algo para alguém, e um discípulo agora está comigo, eu digo assim: o nome do senhor outra vez? Enivaldo. Enivaldo. Então diz: Enivaldo, é o seguinte, primeiro passo, eu faço e você observa. Então é assim, eu comecei os encontros, eu fazia tudo. Iniciei todas as palestras, iniciei todas, cura interior, expulsar demônio. E a equipe do meu lado, o quê? Observando. Depois de um tempo, segundo passo, Enivaldo, eu faço, você me ajuda. Qual é o segundo passo? Eu faço. Isso aqui é para a empresa, para qualquer coisa. E agora, a pessoa agora está ajudando. Ela está vendo eu fazer e agora está me ajudando. Então eu ia expulsar os demônios e eu ensinava a pessoa: agora vai. Fale isso aqui. Eu literalmente, quando as pessoas ministravam por o interior, eu estava atrás, aqui, isso aqui já é o terceiro passo, ensinando a pessoa. Porque qual é o terceiro passo? O terceiro passo, Enivaldo, é: você faz e eu te ajudo. Então eu dizia: coloque a mão agora sobre a cabeça dela e ministre isso, diga assim. E a pessoa ia repetindo, e eu ia orientando as pessoas de acordo com a experiência que Deus tinha me dado. O que eu tinha, eu queria ajudar os outros a receber. E o quarto passo é:
Você faz e eu observo. Estou aqui de perto, mas agora o discípulo está fazendo o encontro sozinho. Mas eu estou lá, visito, observo, analiso, dou uma arrumada, dou uma orientada. Então, quais são os 4 passos? Eu faço, você observa. Segundo passo, você me ajuda. Terceiro passo, você faz e eu te ajudo. E quarto passo, eu observo. Só que o 5º passo é o mais importante de todos. Qual é o 5º passo? O 5º passo é: agora, Enivaldo, você faz e alguém observa. E assim a gente vai multiplicar de geração em geração e encher a cidade de células, de lugares onde o evangelho será pregado. E não vai ter um condomínio sem uma casa de oração, para a glória de Deus Pai. Quem recebe pode dizer amém.